Salve improváveis, tudo certo com vocês? Robson aqui para mais um vídeo. E a PumpFan, será que é a cura para o tédio da Web3 ou é o veneno que vai acabar matando a seriedade de todo o mercado cripto? Os números dizem muito mais do que você aí do outro lado imagina. Tá todo mundo utilizando, né? Mas ninguém realmente sabe se vai ser um remédio para o mercado cripto ou se vai ser um veneno que vai acabar com a credibilidade que o mercado cripto tem. Então, se tu quer saber mais sobre isso, quer entender um pouco mais sobre o PumpFan, saber o que que é, como é que funciona, a receita que esse protocolo está tendo, se realmente é, um protocolo verídico ou é só mais um meme disfarçado, fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai entender tudo sobre o protocolo da PumpFan aqui hoje, né? Então aquela velha máxima de sempre, né? Chega, deixando aquele likezinho, né? Compartilha com aquele teu amigo que também quer entender o que que é a PumpFan, se é só um meme, se é só coisa de hype momentâneo, como é que ela funciona, se tem receita por trás desse protocolo mesmo ou não, né? E aquela também, né? Velha máxima. Se tu não é inscrito, cara, ativa o sininho aí do outro lado, porque eu acompanho as métricas aqui do canal, né? E a gente vê que 90% das pessoas que assistem os nossos vídeos aqui não são inscritas no canal. Então, se tu curte esse tipo de conteúdo, se tu quer que mais conteúdos assim cheguem aí pra ti, ativa o sininho, porque toda segunda, quarta e sexta a gente passa por aqui com um vídeo novo. Então, assim que a gente lançar o vídeo, tu vai ser notificado e assim, né, vai poder ver em primeira mão, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos cair aqui pra dentro do vídeo, vamos entender tudo sobre o protocolo da PumpFan. Este conteúdo é para fins educacionais e não constitui aconselhamento financeiro. Beleza, então iniciamos aqui, né, PumpFan. Ainda é meme ou ela já virou uma gigante do mercado, né? Então ela saiu, né, de um site aí que criava meme coins para uma das maiores plataformas em receita e usuários que a gente tem hoje no mercado cripto. E o que que é então, né, a tal da PumpFan? Então ela é uma plataforma, né, que permite criar meme coins em menos de 5 minutos. Então você vai lá, né, cria uma conta e em menos de 5 minutos você coloca uma foto lá, uma descrição e tudo mais e cria sua própria meme coin, né? Ela tem aí um lançamento automático, né, com uma curva de preço e liquidez inicial fornecida pela própria plataforma, né? Essa liquidez inicial, se eu não me engano, é $6.500, que eles mesmos colocam essa liquidez, né, na tua meme coin. Até vou mostrar para vocês aqui no final do vídeo que eu criei uma meme coin lá. Por quê? Porque eu tô começando a fazer algumas lives também lá dentro do PumpFan. Então eu tô tentando trazer, né, tô tentando quebrar esse paradigma que as pessoas têm daquelas lives loucuras, né, que teve lá na PumpFan, que até fez com que, né, a própria plataforma ela cancelasse, né, as lives ali por um tempo, porque o pessoal fazia umas loucuras lá sem cabimento nenhum, né? Então a gente tá agora, tem uma comunidade brasileira, inclusive, que tá migrando lá pra PumpFan para tentar trazer, né, essa novidade de criar um conteúdo de valor realmente lá dentro, né? Fazer com que as pessoas, né, elas tenham um conteúdo de valor lá dentro da plataforma, não só essas coisas aleatórias, né, que ninguém tira proveito nenhum disso, né? Então é basicamente isso que a gente tá fazendo. Eu também tô migrando para lá, né, aos poucos, de vez em quando eu tenho um tempinho livre aí, eu abro uma live lá, né, troco uma ideia sobre algum assunto que geralmente eu já trouxe aqui no Twitter, né? Então eu replico lá, né, crio uma live do zero com o conteúdo que eu já tenho pronto muitas vezes, né? Então já fiz um vídeo aqui no YouTube e eu migro essa live depois para lá, né, trazendo esse conteúdo também rico de informações para lá. Então, se caso vocês quiserem também acompanhar, né, minhas lives lá, meu trabalho lá, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também, né, o link da PumpFan, vocês vão cair direto lá no meu perfil, e aí por lá vocês podem acompanhar minhas lives também, assim que eu tiver ao vivo por lá, tá certo? Então é basicamente assim que funciona, né? Outro ponto interessante é que ela é baseada na blockchain da Solana, né? Então, ela é feita, né, em cima da blockchain ali da Solana, certo? Então, como é que foi a evolução do protocolo, né? Como é que ela saiu ali, né, de uma simples criadora de tokens meme, né, que ninguém dava nada, ninguém se importava muito, né, todo mundo achava que era uma coisa meio inútil, né, que não tinha utilidade nenhuma, para, né, hoje uma receita diária aí de mais de 15 milhões de dólares, né? Essa é a receita que a Pumpfan gera por dia, né? Ela, inclusive, é muito maior hoje, né, em dados aí, do que algumas blockchains bem conceituadas no mercado, inclusive, né? Então, ela sai aqui, né, de uma simples criadora de tokens, né, para uma DEX própria, né, a PumpSwap, e agora também incluiu as transmissões ao vivo, né? Ela já tinha incluído, na verdade, lá em 2024, as transmissões ao vivo, só que ela estava com um problema, né, de justamente não conseguir banir essas coisas de ódio, né? Esses tipos de, como é que eu posso dizer? De conteúdos ilícitos, vamos dizer assim, né? E agora eles conseguiram já fazer, né? Repaginaram ali a questão das lives, e agora eles já estão com um sistema um pouco mais correto ali, né? Onde, por exemplo, se tu mostrar alguma parte do corpo ali já, né, que não é bem vista, vamos dizer assim, pela maioria das pessoas, eles já te banem, né? Tu já perde ali a tua conta e tu fica proibido de fazer lives lá. Então, eles, né, retornaram agora com as lives, né? E com um bom propósito, né? Para justamente tentar fazer com que as pessoas tragam conteúdo de valor ali dentro, né? Para que a PumpFan, aos poucos, ela se torne ali um, vamos dizer assim, um YouTube descentralizado, né? Onde as pessoas vão para também ter conteúdo de valor e não só para entretenimento barato ali ou coisas aleatórias como era antigamente, né?
Então, basicamente, foi assim que foi evoluindo, né? Ela saiu ali de uma simples criadora de token, né, para ter depois a sua própria DEX, né, que foi a PumpSwap. Depois ela incluiu agora as transmissões ao vivo, né? E ela chega agora, então, numa receita diária aí de aproximadamente 15 milhões de dólares, né? Então, uma receita aí bem relevante, se a gente for ver, porque tem muitas próprias blockchains, né, que não tem esse volume aqui de receita, né, no dia que a PumpFun tem. Então, para ver o tamanho que ela se tornou, né, aonde que ela foi parar aí com o passar do tempo, certo? Então, o token pump, né? A gente está falando do protocolo. Então, o token, como é que funciona o token? Para que ele serve? Quanto é que a gente tem, né, em circulação? Qual que é o suprimento máximo desse token? Então, o token pump, o suprimento total dele, então, é de 1 trilhão de tokens, né? A gente tem hoje em circulação 35% dessa quantidade, né? Então, a emissão gradual, né, dele vai ser feita até 2029, esses restante de tokens que faltam aqui, né, os 65% restantes do total, né, do máximo supply, e ele não tem VCs por trás, né, a distribuição ela é pulverizada em pré-venda e comunidade, então não teve nenhum VC por trás, né, do protocolo da própria Pump, do próprio token aqui, né, a distribuição ela foi pulverizada e ela foi, né, distribuída também para a comunidade, né, para quem utilizava ali o protocolo antes deles terem o próprio token, certo? Então, quais são os usos reais, então, que a gente tem, né, do token da Pump hoje? Então, ele te dá uma redução de taxas, né, dentro da própria plataforma, então tu consegue utilizar ele dentro da própria plataforma ali da Pump Fun, né, para reduzir seus custos de taxa, por exemplo, né, eles têm um sistema de buybacks, né, frequentes, com receitas do protocolo, então uma parte daquilo que eles ganham de receita do protocolo, eles acabam utilizando para comprar novos tokens, né, fazendo com que esses tokens eles fiquem ali com o próprio protocolo, não tendo, né, perigo, por exemplo, de ser despejado por pessoas, né, no mercado. E eles têm também a questão da queima, né, e retenção estratégica de tokens para sustentar o preço, que também é bem interessante, né? A maioria dos protocolos que tem essa questão aqui, né, de fazer as queimas de tokens, isso acaba gerando um valor bem relevante para o token, né? Porque acaba tirando tokens de circulação, como eles têm ali, né, como a gente comentou, um supply bem elevado, se for comparar a maioria dos protocolos aí que a gente conhece, né, que geralmente é na casa dos bilhões, eles têm aí 1 trilhão de tokens, né? Então é bem relevante a quantidade do supply que eles têm, mas a queima aqui, né, ela ajuda a diminuir essa quantidade de tokens que estão no mercado, né? E outra coisa interessante é que a gente pode ter participação futura em distribuição de receita, né? Por ter o token da Pump também, né? Então isso é bacana por quê? Porque a gente pode segurar esse token em carteira, né? E ali na frente, talvez, né, receber uma participação futura de receita do próprio protocolo por ser detentor do token aqui da Pump, né? Então isso é uma coisa bem interessante também, já vendo para um pouquíssimo mais longo prazo, né? Porque que a gente passa ali a ter, talvez, uma perspectiva de ter um lucro da receita do protocolo, né? Sendo direcionado, né, para o próprio token da Pump. Então, receita e impacto do projeto, né? Então eles tiveram, né, uma receita total em 2024, no ano passado, de mais de 350 milhões de dólares, né? E a meta deles para esse ano de 2025 é bater 1 bilhão de dólares no ano, né? Então eles estão com uma meta aí bem relevante, né? Se for comparar aqui, é mais do que o dobro do ano passado, né? Mas eles têm essa meta aí, como a gente viu já nos slides anteriores, eles estão conseguindo gerar uma receita de 15 milhões de dólares por dia. Então, acredito que eles vão passar essa meta de 1 bilhão aqui até com uma certa folga, né? Então, o volume diário de transações aqui, né, da própria PumpFun, ela tem ultrapassado a própria Ethereum e Solana. Então, para vocês verem que um protocolo que está dentro da Solana, ele consegue, né, ter um volume diário de transação maior do que a própria Solana e do que o próprio Ethereum aqui, por exemplo, né? Então, PumpFun, né, é hoje mais lucrativa que muitas blockchains que a gente conhece aí, né? Como eu falei anteriormente. O próprio protocolo, ele consegue ter, né, uma rentabilidade, uma lucratividade muito maior do que várias blockchains que a gente já conhece do mercado cripto, né? Então, qual é o público e alcance do projeto, né? Então, hoje a gente tem aí mais de 2,4 milhões de endereços únicos, né? Então, isso seriam pessoas, né? Mais de 2,4 milhões de endereços únicos utilizando ali o protocolo, né? Entre 50 e 70 mil usuários ativos por dia, um dos tokens mais mencionados no Twitter cripto, né? Isso também é importante, porque para ver como é que tá ali a questão, né, do hype daquele próprio protocolo, né? Se a gente consegue encontrar ele entre os principais tokens mencionados no Twitter, é porque muita gente tá utilizando, né? Muita gente falando, muita gente expondo opinião sobre ele, é porque tá no hype, é porque tem muita gente utilizando, né? Muita gente tá querendo expor ali, né, o que tá fazendo, dados sobre o protocolo, enfim, né? Tudo mais. Outra coisa bastante importante é a questão, né, do forte apelo que eles têm entre criadores de conteúdo, traders e influencers, né? Por quê? Porque a gente sabe que tem muito influenciador, né? Muita gente que influencia bastante gente com o seu conteúdo, né? E se esse pessoal aqui acaba falando bem da Pump Fan, acaba que atrai uma demanda pelos seguidores dessas pessoas, né? Para que aquela demanda de seguidores também comece a utilizar esse próprio protocolo. Aqui no Brasil mesmo a gente está vendo, né? Alguns criadores de conteúdo grande aí, né? Já falando sobre a Pump Fan, comentando
levando muitos dos seus seguidores para lá, inclusive para começar a fazer essas lives que eu comentei para vocês, né, e tudo mais, de começar ali a migrar também, né, uma forma de rentabilizar também, né, o seu trabalho, algo que você faz ali, né, que gera um interesse nas outras pessoas. Por quê? Porque ali na própria PumpFun você consegue abrir uma live e fazer qualquer coisa que você desejar. Vamos dizer que você é carpinteiro. Você pode abrir uma live lá mostrando o seu trabalho, mostrando aquilo que você faz no seu dia a dia, né? Como é que você molda uma peça ali, né, em madeira ou faz alguma coisa do gênero. Quem é que garante que não vão ter pessoas do outro lado ali, né, que vão, né, se interessar naquele teu conteúdo, independente do que seja. Ah, tu é marceneiro, tu é dentista, tu é, sei lá, qualquer coisa do gênero. Muita gente precisa desse teu trabalho, né, ou gosta de ter informações sobre aquilo. Por que não pegar, né, esse teu conteúdo, isso que tu tem de valor realmente, né, e pegar e colocar numa plataforma que possa rentabilizar isso para ti, né? É uma forma aí de tu gerar uma renda também a partir disso, né? Porque aqui no YouTube mesmo a gente sabe que é bem difícil de tu começar a monetizar o teu canal, né? Tu precisa aí de pelo menos 1.000 seguidores, né? 1.000 inscritos no teu canal e pelo menos 4.000 horas de conteúdo assistido. Então, é uma coisa que leva tempo, geralmente, né? Se tu não fizer algum vídeo viral, né? Que ele explodir e tudo mais, tu acaba levando um bom tempo para começar a monetizar o teu canal. E lá na PumpFun, tu consegue através, né, da criação de uma moeda que tu faz lá e depois tu faz lives, né, para, vamos dizer assim, mostrar o conteúdo que tu tem sobre aquilo, as pessoas elas vão comprar e vender aquela tua moeda, e aí, por elas estarem fazendo esse trade da tua moeda ali dentro da plataforma, tu vai ganhando taxas sobre isso. Então, muitas vezes tu tem um conteúdo ali de valor, né, relevante, como eu falei, eu mesmo tô estudando, né, para colocar conteúdo de valor lá e para que esses tokens eles possam dar acesso às pessoas de algumas coisas. Talvez, né, uma aba no meu Discord lá, né, específica para os detentores dos tokens, ou, né, futuramente alguma vaga, alguma coisa, né, para um curso meu, ou alguma coisa do gênero. Então, a gente pode fazer diversas coisas com isso, né, sabendo engajar com o nosso público e colocando ali, né, a nossa expertise, aquilo que a gente realmente tem de valor para entregar ali dentro. Seguindo, como é que foi então o tokenomics do token da Pump, né? Então a divisão do tokenomics deles foi basicamente assim, eles tiveram 33% em pré-venda, né, no famoso ICO, 24% ficou com o marketing e airdrops, né? Então, uma quantidade aqui bem relevante, né? Se for ver para marketing e airdrops, 20% ficaram com a equipe, só que esses 20% da equipe, eles têm um vesting de até 2029, né? O que é vesting, Rob? Vesting é como se fosse travamento, né? Então, esses tokens, eles estão travados até 2029. Então, o time, ele não vai conseguir vender agora, né? Ele não conseguiu vender quando eles lançaram o token. Por quê? Porque eles só vão receber em 2029. Esses tokens estão travados e o time só vai conseguir resgatar em 2029, né? Depois eles tiveram 13%, né, para parceiros aí e amigos do projeto, né, que não deixa de ser também, né, relacionado aqui à equipe, e 10% eles usaram para liquidez, né, e ecossistema, enfim, né, a fundação ali, as primeiras etapas, vamos dizer assim, né, para colocar o token para vender, né, para criar as pools de liquidez, enfim, né, para fazer as coisas que são necessárias para colocar aquele token à venda. Beleza? Como é que funciona então a questão da concorrência e posição dela no mercado, né? Porque quando a gente vai analisar um token, é bom a gente sempre dar essa estudada para saber como é que ela tá no mercado, né? Ela é top 1, top 2, top 5, os concorrentes dela do mercado, eles são relevantes, eles podem tomar a frente dela logo, né? Ou em algum momento, talvez, oportuno. Então aqui na PumpFun, a gente vê que ela é líder absoluta em criação de meme coins, né? Se a gente pensar hoje em aonde criar uma meme coin, como criar uma meme coin, eu acho que 90% das pessoas vão pensar na PumpFun, né? Porque ela ficou com essa fama de criadora de meme coins, né? Então ela é líder absoluta nesse mercado, né? Número 2, os concorrentes, né, que a PumpFun tem, eles são fracos se comparado com ela, né? A gente tem, por exemplo, a Bonk.fan, né, ou até a Moonshot, que elas, se comparado com a PumpFun, elas são irrelevantes, né? Porque quase ninguém fala delas, né? Elas têm aí pouco hype no mercado, né? As pessoas não falam muito delas. Então, se comparado aqui com a PumpFun, elas são, como eu disse, né, basicamente irrelevantes, né? Então, como eu deixei aqui, nenhum competidor consistente com números equivalentes a ela por enquanto no mercado, né? Como a gente viu, os números aí da PumpFun, eles são absurdos, né? Colocando aí muita blockchain no chinelo em número de transações e em receita gerada. Então, não é bem assim para qualquer protocolo chegar agora e querer bater de frente com ela, né? Porque ela tem esses números aqui bem relevantes, como a gente já mostrou aqui nos slides anteriores. E a questão do marketing e comunidade, então, né? Como é que funciona? Isso é bom sempre da gente olhar, né? Por quê? Para saber o que que as pessoas estão falando, né? Não adianta o protocolo ser bom, ele gerar receita e tudo mais, se ninguém fala dele. Então, como é que tá essa questão do marketing em comunidade, do token da Pump, né? Então, ela é extremamente ativa no Twitter, né? Como eu falei, se vocês pesquisarem lá no Top Trends, sempre vai ter alguém falando lá, né? Sempre vai ter a Pump Fan como um dos top trends do Twitter, que muita gente fala, né? Ela tá com hype absurdo, então muita gente tá sempre comentando dela lá no X. Constante presença em tendências cripto, né? Como a gente falou. Ela tem verba de marketing, né, ainda não utilizada,
para gerar mais engajamento ainda, mais marketing ainda. Então ela tem um potencial ainda, né, guardado. Por quê? Porque ela nem utilizou ainda todas as fichas dela, né? Ela tem fichas aí guardadas para quando ela realmente quiser, né, injetar dinheiro no marketing, ela tem ainda essa verba especial destinada a isso, né? E o outro ponto é que a comunidade, né, da PumpFan é uma comunidade real, engajada e que só cresce dia após dia, né? Então, ela é bem relevante aqui na questão de marketing e comunidade também. Então, é uma das coisas mais importantes para qualquer projeto cripto, né? Poder ter uma comunidade engajada, poder ter pessoas que estão falando do projeto, né? Que estão engajadas em trazer mais pessoas ainda para o projeto. É tudo que qualquer projeto quer. Ter uma comunidade engajada, ter pessoas sempre entrando ali, né? E sempre ir adicionando mais receita ao seu produto, certo? Seguindo, então quais os pontos fortes e fracos da Pump Fun, né? Como acho que a maioria aí que assiste meus vídeos já sabe, né? Geralmente quando eu faço esses estudos e tudo mais, de protocolos, de moedas e tal, eu sempre tento trazer o contrabalanço, né? Sempre tento trazer os pontos fortes e os pontos fracos. Por quê? Porque a gente nunca vai ter alguma coisa que é 100% bom ou 100% ruim. A gente sempre vai ter pontos fortes e fracos para analisar, né? Para a gente poder entender aonde que tá, né? As coisas boas e aonde que aquele produto deixa a desejar e o que que pode melhorar. E aí a gente faz o contrabalanço para poder entender, isso aqui faz sentido, não faz? Os pontos fracos, eles são, né, pouco relevantes se comparado aos pontos fortes. Então tudo isso a gente consegue, né, analisar estudando o protocolo mais a fundo para poder entender aqui se faz sentido ou não, né, aquele token ali. Então os pontos fortes, né, do Pump Fun. Ela é inovadora, né? Gera receita real e ela tem um crescimento orgânico, como a gente viu ali, né? Porque a gente sabe que tá toda hora entrando gente nova lá no próprio protocolo, né? Cada vez adicionando mais receita também ao protocolo e ela é inovadora, né? Porque como a gente falou também, não tem nenhum competidor à altura hoje, né? E isso que ela tá tentando fazer é uma coisa nova no mercado, porque não tinha surgido ainda nenhum protocolo com essa ideia, vamos dizer assim, de ser um YouTube descentralizado, né? Como ela é. Então, é uma coisa bem inovadora e bem relevante aqui para todo o mercado. E os pontos fracos, Rob? O que que a gente pode abrir o olho aí, né? Ficar com a pulguinha atrás da orelha com o protocolo da PumpFun. Então, uma coisa bem complicada, vamos dizer assim, né, sobre o token da PumpFun, é que ela geralmente é associada fortemente a memecoins ainda, né? Isso acaba limitando ela com algumas parcerias relevantes, porque quando tu fala em PumpFun, a maioria das pessoas ainda tem aquela ideia de, PumpFun é só criação de meme lixo, não serve para nada, né? É uma coisa irrelevante no mercado. Essa fama acabou deixando ela, né, com alguns empecilhos, vamos dizer assim, né? Alguns preconceitos para que ela pudesse fechar parcerias com grandes protocolos, né, com grandes players, justamente por esse preconceito das pessoas ainda dessa visão de relacionar ela a meme coins ainda. Outra coisa aqui, né, é sobre então as transações ali dentro da PumpFun, que hoje 0,4% dos traders lucram, né, mais de 10 mil reais, a maioria perde. Por quê? Porque a gente tem várias criações de memes ali dentro. E aí o que acontece? A maioria desse pessoal que está ali tradando essas moedas, eles acabam fazendo o quê? Fazendo um pump dump, né? Eles compram uma moeda ali que parece ter algum sentido, só que depois eles acabam vendendo. Então, o que que acontece? O ideal é que, por exemplo, se você vai criar uma moeda lá, você já tem que comprar uma quantidade até relevante de tokens para que as pessoas não fiquem ali tradando e acabam, né, vamos dizer assim, taxando a sua moeda ali, né, colocando um carimbo nela de pump dump. Por quê? Porque daí vai ter essa galera sempre que vai tá comprando barato para tentar despejar na cabeça dos outros depois quando tiver caro, né? E aí muitas vezes essa moeda que você criou ali muitas vezes para criar um conteúdo de valor de verdade, ela vai ficar mal falada, porque vai ter esse pessoal ali que vai estar só interessado em comprar e vender a moeda, que não está interessado no teu conteúdo, não está interessado naquilo que tu tá ali para oferecer para essas pessoas de verdade, e aí acaba que muitas vezes, né, tu acaba perdendo uma credibilidade por causa disso também, né? E outro ponto é que a oportunidade, né, ela está em investir no token, não nas meme coins que estão lá dentro, né? Porque muita gente confunde. As meme coins da Pump é uma coisa, o protocolo da Pump, a moeda da Pump é outra, totalmente separado. Então, a oportunidade de verdade, ela não está nessas moedas que as pessoas criam lá dentro. Óbvio que a gente pode achar talvez uma moeda meme coin ali que vai valorizar várias vezes e tudo mais. A gente pode dar a sorte, né, de acertar uma moeda dessas e fazer 5, 10x numa dessas? Pode ser que sim. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é que a gente tem oportunidade no token da própria Pump, né? Que é o token do protocolo, que é onde a gente realmente consegue fazer esse estudo de receita do protocolo, né? Do que aquele token ali ele pode trazer de relevância para nós ou não, né? Então tem que saber separar essas duas coisas, né? As meme coins que estão no protocolo e o próprio token do protocolo. Então, conclusão e reflexão final, né? Sobre o nosso vídeo aqui da PumpFun. PumpFun, né? Então, ela é uma aplicação de cripto que gera mais receita do que muitas redes blockchain, inclusive, né? Ela pode se tornar referência em Web3 com foco em entretenimento e DeFi ainda, né? Quem sabe? Daqui a um tempo a gente não veja ela não é com
com um status diferente do que a gente vê hoje, né, de ser só uma moeda de meme coins. Quem sabe daqui a um tempo a gente não olhe para lá e veja que, né, ela se tornou um YouTube descentralizado mesmo, né, onde as pessoas estão indo lá para gerar conteúdo de valor, né, para fazer com que as pessoas elas realmente consigam tirar algo relevante ali daquelas lives que estão sendo feitas, né, além de, por exemplo, né, que eu vi essa semana lá um cara que colocou um cercado lá, colocou um pato e daí ele escreveu lá, tipo em inglês lá, acompanhe o crescimento do pato, tipo, e deixa uma câmera gravando o pato comendo, dormindo e caminhando de um lado pro outro. Pô, aí também complica, né, cara? Aí o cara vai lá querer fazer uma live de valor lá, explicar alguma coisa decente, e aí tem uns caras lá filmando um pato, andando de um lado pro outro, sem fazer nada ali. Um outro cara lá também numa esteira, caminhando o dia inteiro numa esteira. O cara ganhou 52 mil dólares andando numa esteira o dia inteiro fazendo live lá, tipo, umas coisas, né, totalmente aleatória. E até fica aquele disclaimer, né, pra gente, que geralmente quando acontece esse tipo de coisa é porque a gente tá se aproximando de um topo de ciclo, né? Então, uma forma da gente abrir o olho aí também, né, para esse tipo de acontecimento, porque quando acontece esses tipos de coisa no mercado, né, porque a gente está se aproximando de um final de ciclo, né, a gente está perto de um topo de mercado. Então, é uma coisa para a gente também ficar de olho aberto e os próximos meses aí, né, ficar bem esperto para que a gente possa sair do mercado no momento certo para depois não tomar essa inversão, né, que está bem perto de acontecer, na minha opinião. Acredito que no máximo aí até final desse ano a gente comece a ver o mercado virar, aí a gente já tem que estar fora do mercado porque vai começar o bear marketing logo ali na frente. Então, outra coisa aqui, né, é que ela é meme, mas com números de empresa séria, né? Como a gente mostrou aí, 15 milhões por dia, né? 15 milhões de dólares por dia, uma previsão de fazer 1 bilhão de dólares no ano, são números muito relevantes, né? Não é só um token meme que não serve para nada, né? Tem muita utilidade por trás do protocolo. Então, uma pergunta que eu deixo aqui para vocês no final é: e você? Vai apostar no meme ou no negócio que a Pump realmente tem, né? Então essa é a pergunta final que eu deixo aí para você. Deixe aqui nos comentários o que você acha da Pump Fan, se você teria, não teria, se ainda acha que ela é só um meme barato que não serve para nada, se acha que ela realmente começou a ter relevância agora e vai ter alguma utilidade para o mercado cripto. Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber tua opinião sobre isso também, certo? Então a gente vai agora lá para minha tela, a gente vai dar uma olhada lá no site e ver como é que funciona então, né, a questão ali do funcionamento do próprio site, para quem ainda não conhece, né, poder ter uma ideia de como é que funcionam as coisas lá dentro, tá certo? Então aqui a gente está já dentro, né, do próprio site, né? Então, o site aqui é pump.fan, né? E a gente tem aqui várias opções aqui do lado, né? Então, a gente tem a questão do home, live streams, né? Advanced, chat, profile, suporte e tudo mais. E aqui, então, são onde ficam as próprias lives, né? Então, aqui a gente pode separar por que a gente quer, né? Tem vários itens aqui, né? E a gente vai selecionando aqui o que a gente quer. Então, vamos dizer que a gente quer assistir a pessoa aqui, né? Então a gente abre a live do cara aqui, né? Vai aparecer, tem bastante gente que fica jogando aqui, né? O que mais acontece, né, é o pessoal ficar jogando aqui. Eles abrem um jogo aqui, né? Deixam rodando ali, ficam conversando com o pessoal. E aí, ó, fica uma galera aqui conversando aqui na lateral, né? E aí, quem achar relevante comprar a moeda do cara, vem aqui, né? E aí acaba comprando a moeda dele, né? Ele teve aqui um pump, né, da moeda, depois devolveu um pouco, daí subiu de novo, daí devolveu e tá assim, né? Então é assim basicamente que funciona. Você pode vir aqui em buy, né, comprar a moeda desse cara, depois pode vir aqui em sell, se caso quiser vender, né? E é basicamente assim que funciona. Aqui tem a lista dos top traders, dos top holders, né, do projeto. Então mostra aqui o percentual que cada pessoa tem, né? Como a gente pode ver aqui, né, tem 66,65 aqui por cento, né, que tá provavelmente as que estão disponíveis para venda, né, ainda, que é um projeto aqui bem novo, né? Então, é basicamente assim que funciona. Ele tá com market cap aqui agora de 14,9 mil, né? Como eu falei para vocês, começa com 6.500. Então, é basicamente assim que funciona. O pessoal fica fazendo live ali, mostrando alguma coisa, né? Mostrando o que tá fazendo, o que gosta de fazer. Muitas vezes é, né, um especialista em alguma coisa, ou tem um pessoal que faz, né, mais para entretenimento mesmo, né? Que nem aqui, provavelmente esse pessoal aqui fica fazendo coisas aqui, né, para dar risada, alguma coisa de comédia, né? Ó, os caras botaram aqui Pump Farm, né? Então eles devem ficar filmando coisas de uma fazenda, né, por exemplo, mostrando cavalo, mostrando tratores ali e tudo mais. E aí o pessoal vem aqui, caso, né, se interesse por esse conteúdo dos caras e compra moeda. E assim que basicamente funciona, né? Vocês podem criar comunidades aqui, se caso quiserem também, né? Até vou mostrar para vocês a moeda que eu fiz aqui, né? Mas eu acabei nem conseguindo fazer muita live, nada ainda, né? Porque tá bem no início e eu também tenho que conseguir adequar um pouco o meu tempo, né, para começar aqui a fazer. Mas ó, eu comecei aqui com 6,5, né? Já adicionou um pouquinho de liquidez aqui. Então, basicamente é isso, né? Tem a moeda aqui. Quem gosta do meu conteúdo, quem se interessa por ele, né, pode vir aqui e comprar alguma coisa da moeda, né? Depois essa moeda ela pode dar futuramente aí, né, alguns benefícios para quem tiver a moeda, né? Como eu coloquei aqui, né?
o token da IMPC é um ativo digital que representa a união, força e a visão da comunidade dos improváveis cripto, né? Então, futuramente, quem tem esses tokens, né, ele pode dar acesso a várias coisas da minha comunidade, né, como acesso a um Discord exclusivo, né, ter ali talvez algum curso, alguma coisa, né, um desconto especial em algum curso meu, alguma coisa assim, né, mas ainda está bem no início, né, uma coisa bem inicial ainda, né, a gente está estudando tudo como as coisas vão acontecendo aqui, né, como é que as coisas vão se desenrolar nos próximos dias e tudo mais, mas é bem prático, né, é bem fácil aqui. Se caso você, por exemplo, quisesse criar uma moeda, né, é só você vir aqui, por exemplo, né, onde tem aqui, ó, Create Coin, né, então você clicaria aqui, né, no Create Coin, e aí ele ia já abrir aqui, né, para você colocar uma foto, dar um nome, né, escolher uma sigla para essa sua moeda. Vamos ver se vai carregar aqui, eu já mostro para vocês. Aqui, ó. Aí aqui você colocaria o nome da sua moeda, né? O ticker, que seriam aquelas letras, né? A descrição. E aí colocaria aqui também, né, a questão, né, da imagem e tudo mais, e você cria. Aí depois você pode escolher se você quer comprar um determinado número desses tokens para você ou não, né? Você pode deixar tudo para as pessoas, não é aconselhado, porque daí tem muito bot que fica comprando, né? E aí depois eles ficam fazendo esse pump dump. Então não é muito legal. O legal é se você criar um token aqui, você comprar também uma boa parte, para querendo ou não, você também ter, né, uma exposição a isso, né? Não querer colocar tudo nas pessoas que vão adquirir isso. Você compra uma parte e aí você fica também com uma boa parte e leva isso para um longo prazo, para justamente criar essa comunidade, né? Criar essa quantidade de pessoas que vão estar ali também te apoiando, né? Acompanhando o teu conteúdo, muitas vezes gostando daquilo que tu tá oferecendo ali na plataforma, né? Então é basicamente assim que faz. Bem fácil, bem prático, né? Bem tranquilo de se fazer. Então, sobre a Pump, galera, seria basicamente isso, né? Acho que deu para a gente passar aqui todos os principais as principais características, né, seja do token, da plataforma, os riscos, tudo que a gente entende aí, né, sobre a própria Pump Fun, como que a gente também participa disso, né, se a gente pode fazer ali alguma coisa de relevância que pode, né, gerar um conteúdo de valor para as outras pessoas, como a gente comentou, né, e tá aí, né, é uma ferramenta também, nossa Web3, para que a gente possa gerar alguma monetização, né, fazer com que aquilo ali, quem sabe, seja algo relevante no futuro, né, que as pessoas realmente utilizem para consumir um conteúdo de valor, né? Não só ficar usando como entretenimento barato, né? Assistindo coisas aleatórias que não fazem muito sentido, né? Então, por hoje seria basicamente isso, né, galera? Lembrando, se tu chegou agora, não deixou o likezinho, deixa o likezinho aí, ajuda a gente a fazer com que esse vídeo ele possa chegar no maior número de pessoas possíveis, né? Comenta também aqui a tua opinião sobre o token da Pump Fun, eu quero saber o que tu acha disso. E se tu não é inscrito no canal, se inscreve no canal, né? Toca o sininho aí, porque toda segunda, quarta e sexta a gente passa aqui com vídeo novo. Então, se tu tiver com o sininho ativado, tu vai ser um dos primeiros sempre a receber o nosso vídeo em primeira mão, tá certo? Então, por hoje, eu fico por aqui. Fiquem todos com Deus e tchau, tchau.